Fala, queridas alunas e queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo com mais um vídeo de processo civil aqui para o nosso canal. E reitero aquele pedido de se inscrever aqui no canal e clicar em curtir no vídeo para eu gravar mais vídeos como esse para vocês. Tema da aula de hoje, procedimento especial, especificamente ação de exigir contas. O procedimento da ação de exigir contas vem nos artigos 550 a 553 do CPC. E eu tenho que mencionar um pouquinho a teoria geral de prestação de contas antes da gente entrar em cada etapa do procedimento mesmo, do procedimento especial de ação de exigir contas. O primeiro ponto é o seguinte: o que é o dever de prestar contas? Existe o dever de prestar contas sempre que alguém administre bens, valores ou interesses de outrem. Então, sempre que alguém administrar, tecnicamente falando, um patrimônio de alguém, bens, direitos, valores, enfim, esse sujeito tem o dever de prestar contas para aquele sujeito o qual você está administrando. Então, o conceito de prestação de contas é basicamente aquele dever de alguém ter que dizer como é que estão as contas sobre o patrimônio que lhe foi, digamos assim, dirigido para a administração. Fato é que, como vocês podem ver, a gente tem uma diferença aqui entre o dever de prestar contas e as contas propriamente ditas. Então, quando alguém está administrando o bem de outrem, esse sujeito tem o dever de prestar contas, apresentar suas versões de crédito, débito, gastos, benefícios, lucros, prejuízos, enfim. Pode ser que no final do procedimento de prestação de contas, se chegue à conclusão que seja o devedor do dever de prestar contas, ele não seja devedor de dinheiro. Ele pode, às vezes, ser credor de dinheiro. Então, uma coisa é dever de ter que prestar contas, alguém tem que prestar contas para o outro. Uma vez prestadas as contas, aí vai se apurar se quem recebeu as contas é credor ou devedor. E se quem prestou as contas é credor ou devedor. Vou dar um exemplo bobo, muito comum, por exemplo, na prática forense aqui, já que a gente está falando de direito. Pensem que um sócio de um escritório chegue para um advogado mais novo do seu escritório, para um estagiário, e fale assim: olha, eu vou te dar R$1.000 de caixinha para ficar, por exemplo, pagando custas judiciais. E o sócio sênior lá do escritório deixa R$1.000 para o pagamento de custas, despesas, né? DARFs, GRERGs, enfim. E aí chega até o final do momento em que aquele sócio sênior pede a prestação de contas. Fala: olha, eu te dei R$1.000 para pagar perito, custas, etc. Me diz como é que tá. Aquele sujeito que recebeu o dinheiro, o valor de outrem, tem que lhe prestar contas. Tem que falar assim: olha, você me deu R$1.000, a primeira guia foi tanto, a segunda foi tanto, honorários do perito tanto, reembolso com cópia de xerox tanto. Fato é que no final das contas, e aí ele presta as contas, traz os comprovantes, créditos, débitos, vai chegar ao chamado saldo, saldo eventual, saldo final, enfim. E aí pode ser que, por exemplo, o advogado sênior tenha adiantado R$1.000 e só tenha sido gasto 800, o advogado júnior vai ter que devolver R$200 para o advogado sênior. Mas pode ser que ele consiga comprovar que recebeu R$1.000, mas acabou gastando 1.100. Tirou, por exemplo, R$100 do seu bolso. Caso em que será o advogado sênior que terá que dar R$100 para aquele advogado júnior. Como exemplo bobo, apenas para mostrar a equação matemática, a gente pode ver que uma coisa é ter dever de prestar contas. O advogado júnior tinha o dever de prestar contas para o advogado sênior. Mas quando são prestadas as contas, aí não necessariamente o devedor das contas é obrigatoriamente devedor de dinheiro. Às vezes ele pode até ser credor de dinheiro, apesar de ser devedor daquela obrigação de apresentar contas. Feita essa palhinha geral aqui, vamos analisar o que o CPC fala sobre a forma de prestação de contas. Diz o artigo 551 caput e parágrafo 2º que as contas devem ser apresentadas ou pelo autor ou pelo réu. E como pelo autor ou pelo réu? Porque o autor começa exigindo contas, o réu, a princípio, é que vai apresentar contas para ele. Mas se o réu não apresenta contas, transfere para o autor o direito de apresentar as contas, se o réu não apresenta. Então as contas podem ser prestadas ou pelo réu, uma vez intimado a prestar contas, ou o réu não prestando contas, transfere-se para o autor o direito de apresentar a sua versão das contas. Então as contas podem ser prestadas ou pelo autor ou pelo réu. Então o autor que exige as contas, se o réu não as apresentá-las. Seja as contas prestadas pelo autor ou pelo réu, diz, como eu estava dizendo, 551 caput e parágrafo 2º, as contas devem ser apresentadas na forma adequada. O Código Velho falava forma mercantil, a doutrina dizia que, na verdade, forma mercantil queria dizer forma contábil, o CPC novo diz forma adequada, querendo dizer que você tem que trazer uma tabela o mais pormenorizada, detalhada possível, trazendo créditos em uma coluna, débitos na outra, datas, índices de correção, descontos, acréscimos,
Então, uma planilha totalmente bem elaborada, o mais detalhada possível. Isso é a forma adequada, a forma contábil de se prestar as contas. Para quê? Para assim, permitir um melhor contraditório e ampla defesa pelo adversário. Quanto mais bem detalhada, mais você consegue identificar algum erro. Então, permite um melhor contraditório e ampla defesa pelo adversário que venha eventualmente a querer impugnar as contas. Legitimidade ativa. Quem pode ser o autor da ação de exigir contas? Como o próprio 550 diz, se a ação é para exigir contas, é o credor da prestação de contas. Então, é aquele sujeito que tem os seus bens administrados pelo réu. Ele deu seus bens para serem administrados pelo réu, ele tem o direito de exigir do réu a prestação de contas. O Código Velho trazia uma outra ação além dessa ação de exigir contas. Trazia uma possibilidade que não está mais no Código Novo, que era um procedimento especial de ação de oferecer contas. Então, o devedor da prestação de contas procurava o credor extrajudicialmente e ele falava, não quero receber suas contas. E aí, negando o recebimento das contas no plano dos fatos, o devedor das contas podia ir ao juiz com a ação de oferecer ou dar contas. O CPC novo não mantém esse procedimento. Não quer dizer que o devedor não possa ir a juízo apresentar suas contas. Ele apenas não vai ter um procedimento especial para isso. Essa ação, eventualmente, vai seguir o procedimento comum. Procedimento especial, apenas a ação de exigir contas. Quando no Código Velho tinha exigir contas e tinha a segunda, que não existe mais oferecer contas, o gênero não se chamava ação de exigir contas, o gênero se chamava ação de prestação de contas. Então ainda é muito comum na prática forense você falar que vai entrar com a ação de prestação de contas. Na verdade, a ação de prestação de contas era gênero, do qual se dividiam exigir contas e oferecer contas. Oferecer contas acaba no Código Novo, sobrando apenas a ação de exigir contas. É o que era espécie, agora única espécie, se transforma na nomenclatura do gênero dessa ação. Então, legitimidade ativa apenas o credor da prestação de contas, aquele sujeito que deu seus bens para serem administrados por outro. A contrário senso, legitimidade passiva, aquele sujeito que tem o dever de prestar contas, aquele sujeito que recebeu o patrimônio de alguém, bens, valores, direitos, para serem por ele administrados durante um tempo. Visto legitimidade ativa e legitimidade passiva, próximo tópico importante, pedidos. Pedidos ou objetos. Qual é o objetivo e, tecnicamente falando, o objeto do processo? Quais são os pedidos que são formulados na ação de exigir contas? A ação de exigir contas tem, na verdade, dois grandes objetos, dois grandes pedidos. O primeiro e mais imediato, da primeira fase da ação de prestação de contas, é um pedido de condenação à obrigação de fazer. Então, o autor quer que o réu lhe apresente documentos, tabelas, quer que o réu lhe preste contas. Então, o primeiro pedido, e aí vai ser a primeira fase dessa ação, condenação à obrigação de fazer. O juiz reconhece que o réu tem um dever de apresentar contas. Só que a gente vai ver que o curioso é, por ser procedimento especial, esse processo tem duas fases, e tem duas fases de conhecimento. E aí, fase 2 de conhecimento, segunda etapa desse rito, vai ser, uma vez reconhecido o dever de prestar as contas, agora na segunda fase, as contas vão ter que ser apresentadas. E uma vez apresentadas as contas, cabe impugnação sobre as contas. Então, uma coisa, primeira fase, ao dever de prestar contas, você tem relação jurídica com o adversário? Algum bem do autor foi entregue para ser administrado pelo réu? Primeira fase. Concluindo-se que existe obrigação de prestar contas, condena-se o réu a prestar as contas. Segunda fase, apresentadas as contas pelo réu, ou a gente vai ver não apresentada pelo réu e aí apresentada pelo autor, transfere-se ao autor esse direito, as contas vão ser apresentadas. E aí, como fase de conhecimento, cabe impugnação das contas, cabe perícia, cabe ampla fase instrutória para a gente tentar ver o acerto das contas. Vai debater um comprovante, uma falsidade de um documento, um erro de cálculo, um índice errado nas contas ali, um acúmulo indevido, um acréscimo, uma penalidade errada, enfim. Aí se debate o conteúdo das contas numa segunda fase de conhecimento, na ação de prestação de contas. Então, vejam que primeira fase, condenação à obrigação de fazer, apresente contas. Segunda fase, segundo pedido ainda típico da ação de exigir contas, condenação à obrigação de pagar. Apuradas as contas, você vai ver o saldo. Se o saldo é credor ou devedor, se o autor ou o réu tem que receber algum dinheiro. E aí, vendo quem tem que receber dinheiro, a sentença da segunda fase condena na diferença. A sentença da segunda fase condena automaticamente no eventual saldo. Então, seja o saldo favorável ao autor, seja o saldo favorável ao réu, aquela diferença matematicamente apurada vai ser declarada na sentença da segunda fase
e ela vai valer como título executivo judicial para a terceira fase, que aí vai ser a fase de cumprimento de sentença. Então, os pedidos típicos: primeira, obrigação de fazer consistente em exigir contas. Segunda fase, condenação à obrigação de pagar dinheiro, pagar a quantia certa. Pedido descabido para o STJ é pedido de revisão de contrato, pedido de modificação da obrigação, pedido de rescisão, resilição, extinção da obrigação. Então, não se pode, a título de prestação de contas, querer pedir uma modificação de uma cláusula contratual relacionada aos valores devidos. Não cabe, a título de prestação de contas, você tentar ali fazer uma revisão contratual, modificação, alteração, rescisão, resilição. O STJ não aceita isso. O procedimento especial é apenas para apresentar contas e analisar matematicamente créditos e débitos, e não rever a obrigação. Isso, revisão de obrigação, deveria ser não procedimento especial, mas sim procedimento comum. Ainda sobre essa teoria geral, nós temos uma natureza dúplice do procedimento especial de ação de exigir contas. Dúplice por quê? Porque, como eu falei, na segunda fase, quando vai se prestar as contas, há uma versão do réu e ou uma versão do autor, e o juiz aponta a versão correta, ou os cálculos corretos. E quando ele aponta os cálculos corretos, automaticamente, por força de lei, a sentença apura o saldo devido e vale como título executivo judicial. Então, por força de lei, o procedimento é considerado um procedimento dúplice, um procedimento especial de procedimento dúplice. Porque quando o réu contesta e ou o autor impugna, automaticamente quem está contestando ou impugnando já está pedindo a diferença. Quando ele pede o acerto do seu cálculo, ele já está implicitamente pedindo o erro do outro e a declaração da diferença. Então, por força de lei, o bem da vida, que é aquele saldo final, que pode ser credor ou devedor, e ele mudar de patrimônio no final das contas, lá no finalzinho da segunda fase, é o objeto do segundo pedido, ele é considerado dúplice. Porque quando um traz a sua versão e o outro traz uma versão diferente, automaticamente está pedindo a condenação do outro na diferença. Então vejam que, para contestar e impugnar contas, não é necessário quem contesta e impugna fazer um pedido explícito, claro, de condenação na diferença. Pela boa técnica, poderia até redigir sua petição assim, mas não é necessário. No momento só que você impugna as contas e traz a sua versão correta, e automaticamente está demonstrado um outro saldo, já há, por força de lei, um pedido implícito condenatório na diferença. E esse pedido implícito é por força de lei, por isso o procedimento especial é considerado um procedimento dúplice. Não é necessário que a parte apresente uma reconvenção expressa ou um pedido expresso condenatório na diferença. Para terminar essa parte inicial aqui, primeiro ponto de exigir contas, vamos falar um pouquinho de competência. E aí, quando eu falo de competência, nós temos duas situações. Primeira, a regra geral. Normalmente, ações de exigir contas seguem o artigo 53, inciso 4, a linha B de bola do CPC, que fala assim: é competente o juízo do lugar do ato ou fato, para ação em que seja réu o administrador ou gestor de negócios alheios. Então, local do ato ou fato da administração. Que tipo de bem você estava administrando? Então, às vezes, o local do bem, o local da obrigação, o local do tipo da administração. Vejam, competência territorial do artigo 53 do local do ato ou fato é considerado um critério territorial relativo de competência. Então, essa competência é a regra geral do 53.4b de bola, competência territorial relativa. Mas existe uma hipótese prevista no artigo 553. Aí não é a regra geral de TGP, parte geral, a gente vem aqui especificamente para os artigos de ação de exigir contas. E o 553 fala que existem algumas pessoas que são nomeadas em processos para administrarem bens de terceiros. E essas pessoas que são nomeadas em processos para administrar bens de terceiros, aí o CPC traz como exemplo inventariante, no inventário, tutor, curador, um depositário de bens, seja numa execução ou não. Então, essas pessoas que sejam nomeadas como administradores em processos, para a prestação de contas dessas pessoas, é competente o juízo em que tiver sido nomeado como administrador. Então, aqui você tem uma competência funcional. O processo de prestação de contas, ele tem que correr no mesmo juízo em apenso, ao processo principal, da onde aquela pessoa foi nomeada. Então, você não vai para o local da prestação de contas, que é o 53.4b de bola. Aqui você vem para o 553, combinado com o artigo 61, que vai falar que nomeado em um processo, prestação de contas em apenso
vinculada a esse processo principal. Então, o juízo do processo principal é o juízo da prestação de contas. Quando você tem dois processos correndo perante o mesmo juízo, isso se chama competência funcional. E aí o importante é, critério de fixação de competência pelo critério funcional é critério absoluto, é considerada competência absoluta. Então aqui é um critério de competência mais forte, que não pode ser afastado, ao contrário do critério geral, lá que era o foro territorial do local do ato ou fato. E aí diz, para terminar aqui, o 553, parágrafo único, que nesses casos de processos judiciais em que tutor, curador, inventariante, depositário, enfim, seja apurado lá que ele tem que pagar um valor devido, ele é devedor de dinheiro, ele deve ser condenado a pagar a quantia no prazo legal sob pena de ser punido. Fala lá, sob pena de execução, sob pena de destituição desse devedor do encargo que exercia, desse devedor administrador, né? O sequestro de bens sob sua guarda, glosa da sua gratificação ou prêmio. Então, é sujeito, por estar mal exercendo os poderes de administração, quando nomeado judicialmente, condenado a pagar, não paga no prazo, ele perde todos os poderes de remuneração e sofre outros tipos de sanções. Vou parar o vídeo aqui para a gente fazer uma segunda etapa, segunda parte de ação de exigir contas. Valeu, até a próxima.